Vamos ver a questão da capa do cordel com xilogravura. Xilogravura é a técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre papel ou outro suporte adequado. É um processo muito parecido com um carimbo. A partir de agora, nós vamos ver um pouco da história da xilogravura de cordel. O papel da técnica na essência da arte é uma parte muito interessante que eu convido você a assistir. Bem, antes de saber como aconteceu a história da xilogravura no cordel, vamos saber mais um pouquinho desse gênero. O cordel é uma tradição que chegou ao Brasil por meio de Portugal e se caracteriza por um tipo de literatura que começou oralmente para disseminar notícias para aqueles que não tinham acesso a elas. Bem interessante o cordel servir de meio de comunicação. O uso da técnica da xilogravura criou e propagou a literatura de cordel. Afinal, sua produção era simples e seu custo bastante baixo. Logo, foi fundamental para sustentar a tradição e manter fortes as raízes das histórias e das pessoas que as contavam. Em sua origem, a literatura de cordel não está atrelada a um gênero literário único. Essa expressão, na verdade, ficou assim conhecida devido à forma de como os escritos eram expostos para o público. Isso porque os livros eram pendurados em cordas, barbantes ou cordel, como roupas em um varal. Com uma tradição que marca mais de 100 anos, a literatura de cordel em xilogravura foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo IPHAN. Isso aconteceu por meio de decisão unânime entre todos os membros do Conselho da Agência no Rio de Janeiro. Logo, os poetas, desenhistas, ilustradores e artistas visuais de xilogravura e vendedores de livros comemoraram essa conquista. Afinal, além de ser um forte elemento cultural, esse gênero representa o sustento de muitos brasileiros. Apesar de originária das regiões Norte e Nordeste, a literatura de cordel se propagou por todo o Brasil graças à imigração. Dentre os principais artistas da xilogravura nordestina, muitos ainda continuam na ativa, como J. Borges e J. Miguel. J. Borges é um dos mestres do cordel com mais de 300 publicações.
e um dos artistas mais celebrados da xilogravura nordestina, com reconhecimento nacional e internacional, sendo considerado a partir de agora, teremos um pouquinho da história do mestre J. Borges. Foi através das histórias contadas na hora de dormir pelo pai, o agricultor Joaquim Francisco Borges, que José Francisco Borges, o mestre J. Borges, enveredou pelo mundo da sonora e ritmada poesia de cordel. Nasceu no sítio Piroca, zona rural de Bezerros, município do Agreste Central, no dia 20 de dezembro de 1935. Aos 8 anos de idade, já estava na lavoura e, aos 10 anos, vendia na feira da cidade colheres de pau que ele mesmo produzia. Só frequentou a escola por 10 meses. Aos 12 anos, e na adolescência, agarrou todas as chances dadas pela vida. Foi passador de jogo de bicho, pedreiro, carpinteiro, pintor de parede, oleiro, trabalhador da palha da cana, de açúcar e vendedor. Encontrou seu caminho aos 21 anos e através dele se tornou artista consagrado, com obra premiada e admirado em todo o mundo. Em madeiras como a imburana e o louro-canela, usadas no entalhe cuidadoso das matrizes que dão origem às gravuras, mestre J. Borges plasma, reinventa e dá nossos significados ao imaginário nordestino, um universo em plena expansão e densamente povoado por figuras encantadas, seres alados, animais, anjos, demônios, o povo e a sua resiliência, cangaceiros, vaqueiros, cantadores, entre outros tantos heróis populares talhados sob o sol do sertão. Ao longo de mais de 50 anos de uma fecunda trajetória artística, J. Borges produziu 314 folhetos de cordel. Hoje só faz por encomenda. E um número incalculável de xilogravuras já expostas em diversos museus, como o Louvre, França, o de Arte Popular do Novo México, Santa Fé, Estados Unidos, o de Arte Moderna de Nova York, Estados Unidos, e a Biblioteca do Congresso Norte-Americano, Washington, Estados Unidos. Durante a oficina Lendo Cordel, vamos fazendo esse bate-bola, trazendo um pouco mais do cordel, sobre o cordel, e aí eu digo a vocês mais um tiquinho da história sobre o cordel. A literatura de cordel teve sua origem em Portugal e chegou ao Brasil no fim do século XVIII. No entanto, foi só no século XIX que esse gênero ganhou força, principalmente no sertão nordestino, uma área conhecida por seus grandes períodos de seca. Nessa época, como boa parte da população não sabia nem ler ou escrever, o cordel era a única forma de elas se informarem. Além disso, também funcionava como modo para as pessoas expressarem suas dificuldades e suas mágoas. Assim, compreende-se que o cordel começou a sua tradição de forma oral. Ele era cantado por um tipo de trovador e as pessoas se reuniam em torno dele para ouvirem seus versos em forma de melodia. Para entender melhor a importância da capa do cordel em xilogravura, é preciso compreender a sua história anterior, quando o cordel ainda nem havia sido escrito ou impresso.
Ficou curioso? Ficou curiosa? Então, continue lendo, pesquise e conheça mais sobre essa marca registrada do nosso país, a literatura de cordel. Pessoal, esse é um momento bem especial para mim. Nós estamos na segunda parte da oficina Lendo Cordel. E o assunto que nós estamos tratando agora é o quê? A importância da capa de cordel. E aí eu fiz uns versinhos e vou declamar para vocês entenderem a importância da xilogravura. E diz o seguinte: a capa de um cordel. Há quem ache que a capa não tem valor para nada. Se engana, minha amiga, tu estás desinformada, pois a capa de um cordel é uma pedra lapidada. Em especial se nela for feita xilogravura. Esta técnica tão bacana, arte com envergadura, numa capa de cordel existe uma estrutura. É nela que se coloca um monte de informação. O autor ou a autora não é fingimento, não. Uma capa de cordel, bem feita, vale 1 milhão. Quero fixar a ideia do valor que a capa tem. A data que foi escrito na capa consta também. Só não dá valor à capa quem não sabe fazer bem. Pessoal, esse espaço aqui eu reservei para mostrar um pouco do trabalho de Antônio Fernando Rocha dos Santos, né, o Macambira. Ele é um xilogravurista, mas é anônimo, né, entre aspas, porque não é renomado, mas vive na batalha também pela xilogravura. Antônio Fernando Rocha dos Santos, 59 anos, brasileiro, natural de Esperança, tem 3 filhos, casado com Marinalva Bezerra de Menezes Santos, professor e cordelista, viu, gente? Ele busca atuar como ativista cultural e em defesa do meio ambiente. Ele é cordelista, xilogravurista e oficineiro. Isso desde 2002. Desde 2002 que estamos na luta pela literatura de cordel. E aí eu resolvi colocar algumas fotos para que vocês pudessem apreciar o processo de como se faz a literatura de cordel, a capa da literatura de cordel com a xilogravura. E vocês entenderem que o processo é um processo interessante e muito rico, não é? E por conta disso, eu achei que era interessante colocar na oficina, falar para vocês, mesmo sendo a oficina lendo o cordel, mas fazer uma contextualização de que o cordel, a leitura do cordel, ela se dá a partir do momento que você toma conhecimento de todo o processo de construção dessa literatura tão maravilhosa, desse folheto tão rico, desse instrumento fundamental da nossa cultura.